Pronto. Posso parar de rir agora? Bom É, dia, irmão. 25 de março de 2026. Caramba, nós estamos tudo velho, né? Quem me conheceu criança aí, tá vendo essa véia aqui? E assim nós vamos, de glória em glória. O Sirlei fazendo assim. Gente, que bênção! Então, hoje é o meu último momento com vocês, por enquanto. O Senhor me colocou aqui, então vamos ver o que que tem para hoje. Para quem esteve conosco nas últimas vezes, nós estamos orando pelas áreas de influência da nossa sociedade. Então, já passamos pela artes e entretenimento, mídias, depois oramos pelo governo e economia. Na vez passada, religião, né? Oramos pelas igrejas espalhadas pelo mundo, pelo corpo de Cristo. E hoje, como é o último dia, nós vamos orar por essas duas esferas aqui, essas duas áreas de influência, que é a família e a educação. E eu não sei quantos de vocês lembram a pergunta, eram três perguntas, mas hoje eu vou focar em uma. A pergunta que eu convidei os irmãos para fazerem, né, nesses momentos de oração pelas esferas, que é: qual é a vontade do Senhor para cada esfera? Quando eu penso na família, quando eu penso na educação, qual é a vontade do Senhor? Mas eu esqueci de fazer um negócio, eu tô ansiosa, eu esqueci de fazer um negócio. Esqueci de fazer a primeira oração, não é não? Então, essa primeira oração, gente, eu vou fazer ela diferente porque tem a ver com o que eu vou fechar no final. Você, quem quiser aqui, e nós vamos dar um tempo para isso, você vai ligar o seu microfone e a nossa oração vai ser no seguinte formato: você vai falar uma característica de Deus, ok? Porque lá em Salmo 107 diz: exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Então, a sua frase vai ser uma frase, hein? Atenção, quem gosta de orar longo aí, cuidado. Vai ser uma frase, vai ser: Deus é. E aí, se um irmão já tiver falado o que você estava pensando, você vai ter que escolher outra, porque tem muita opção, né? Que nosso Deus é muita coisa. Ele é maravilhoso, grande, infinito. Então, aí já falei três. Então, vocês vão ter que falar Deus é e o que é, ok? Então, se preparem aí. O primeiro já pode ligar o microfone e falar essa frase: Deus é. Deus Deus é é, bondoso. Deus é o Alfa e o Ômega, é Deus é infinito. misericordioso. Fala de novo. Deus é misericordioso. Deus é Pai de graça e de bondade. Deus é justo. Deus é belo. Deus é majestoso. Deus é estrela da manhã. Deus é rico em misericórdia. Podem, eu vou esperar mais um pouquinho. Deus é pai e corrige quem ele ama. Deus é amor. Amém, Senhor. O Senhor é tudo isso e muito mais. O Senhor é infinito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a conhecer quem o Senhor é, através da sua palavra, através da história do Senhor com a humanidade, a história do Senhor desde a criação. Nós poderíamos ficar aqui, Senhor, falando e falando, falando essa frase, repetindo quem o Senhor é. E mesmo nessa grandeza, Senhor, o Senhor nos permite falar sobre o Senhor.
Que ousadia a nossa, Senhor, porque nós somos tão pequenos, tão limitados, tão pecadores, Senhor. Mas o Senhor nos convidou para essa família. E como a gente falava antes de começar a gravação sobre irmãos, obrigada, Senhor, que privilégio ser irmã desses meus irmãos aqui, ser parte dessa família. Espírito Santo, caminha no nosso meio, mesmo a gente estando em lugares diferentes. Caminha, Senhor, no nosso meio. Vai falando, Senhor, com cada um de nós, aquilo, o pão fresco que o Senhor tem para hoje, seja através das orações, seja através dos versículos, seja através, Senhor, da meditação ao final. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar Amém. então, meu irmão, orando pela família, tá bom? Pela família, o primeiro tópico, né? Não, o geral, né? Que eu vou pedir já. Deixa eu ver aqui quem não orou. Quem que é essa Lorena Lima? Oi, Lorena, você tá me ouvindo? Dá um Tô sinal. dirigindo, Alissa. Bom Ah, dia. tá. Você pode orar ou não, dirigindo? Não consigo. A Tá ligação aqui também é bom. falhando. Então vamos pro próximo, vamos pro próximo. Kátia, você. Kátia, nós vamos orar. O primeiro geral é naquela pergunta: qual é a vontade do Senhor para cada esfera? Qual é a vontade do Senhor para a família? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que mais? Né? E tem tantas outras sobre família. Então, se a Kátia tiver e puder dar um sinal, só para a gente saber que ela pode orar pela família. Vamos lá? Eu não estou ouvindo a Kátia, vocês estão ouvindo? Talvez esteja com problema o microfone. Vamos lá, pastor Alexandre Prego, você está por aí? Amém. Estou aqui. Então, orar pelas famílias, pela vontade de Deus na família, na nossa sociedade, por favor. Amém. Amém. Querido Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez, cada um de nós, e nos fez habitar em família. Família é bênção. Família é um milagre do Senhor. Família é um ministério. Família é amor. Família é perdão. Família é uma maravilha do Senhor. Família e poder gerar filhos e filhos para o Senhor é uma dádiva. Obrigado, Senhor, porque em família nós podemos congregar, em família nós podemos amar, em família, Senhor, nós podemos buscar o Senhor, buscar o céu, buscar o Senhor pela manhã. Obrigado, Senhor, pelas famílias que aqui estão representadas. O amor do Senhor alcance cada coração. Faça transbordar, Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja uma verdade em cada uma das famílias, começar aqui na minha casa, passando por cada um, pela tua igreja, Missão Vide, pela tua igreja em Uberlândia, pela tua igreja na face da terra. Senhor, quantos desafios nós temos, quantas, Senhor, preocupações, quanta ansiedade, Senhor, mas que nós, como família, venhamos a aquietar o nosso coração. Aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus, saber que o Senhor é o Pai, saber que o Senhor é o dono da família, é o dono da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, pela nossa incredulidade muitas das vezes, mas como família, nos ensina nesse caminho, pela tua palavra, a saber que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Em nome de Jesus, ó Pai, amém. 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 Oração selada com o nosso amém, em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Genivaldo, vou te chamar para a próxima oração. Quem que é o cabeça das casas, segundo a palavra de Deus? Os maridos, eles são a cabeça do nosso lar.
E então, a palavra de Deus, Genivaldo, já pode ligar no seu microfone só para eu saber que você está disponível. A vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor para os maridos? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossas mulheres e não sejais ásperos para com elas. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como herdeiros convosco da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Olha que interessante. Daqui a pouco vem para mim, tá? Também os mandamentos do Senhor. Mas agora vamos focar nos maridos e orar por esses tantos esposos representados aqui e, por que não, fora daqui também. Vamos orar por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. E diante de Ti, Senhor, em oração, eu te peço, Pai, por todos nós que somos esposo, que somos marido, que o Senhor nos dê sempre discernimento, Pai, de ser o líder da casa, Pai, o marido que é fiel, o marido que ajuda, que leva o sustento para casa, ó Deus, que ama a sua esposa, ó Deus, que a trate como esposa, porque ela tem o seu lugar necessário, Senhor Deus, que o Senhor criou para que seja auxiliadora do seu próprio marido, para que a casa, Senhor, seja edificada, porque em vão é a mulher que não edifica a casa, Senhor Deus. E o Senhor, como pai, nos abençoe, Senhor Deus, como marido das nossas esposas. Que nós possamos, Pai, amá-la, perdoá-la, respeitá-la todos os dias das nossas vidas, Senhor. E nos perdoe, Senhor, pelos pecados que nós cometemos, às vezes, com a nossa esposa, Senhor Deus. Que o Senhor nos exorte, o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Que nós precisamos do Senhor nos auxiliando todos os dias, Senhor Deus. Porque esse mundo, Pai, a gente vive muitas coisas, vive muitas turbulências que às vezes nos atrapalha, Senhor, e às vezes a gente desconta sem querer na esposa que não merece, e que o Senhor nos perdoe. E ela também ao mesmo tempo, Senhor, que ela também procure pedir perdão quando ela vê que falou alguma coisa mais áspera para o marido, para que cresçam em amor e harmonia junto ao Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Lena, você está por aí, querida tia? A palavra de Deus diz também, por aí pode orar, né, tia? A palavra de Sim, Deus diz que nós, jovens, mulheres, devemos aprender com as mais velhas. Não diz assim a palavra de Deus? E a tia sim, Lena, Tito, né? uhum. Você, tia Lena, é uma das mulheres que eu aprendo, observando, conversando, pedindo ajuda. Então, agora, a nossa próxima oração vai ser pelas esposas, viu, tia Lena? Então, eu tenho certeza que Uhum. você já sabe, na prática e na palavra, qual é o papel da esposa, da mulher na casa. Então, você ore pelas nossas irmãs, e o que o Senhor soprar aí para essa oração, por favor. Amém. Obrigada, Senhor, porque quando nós voltamos, Senhor, no início de tudo, na criação, o Senhor criou homem e mulher, Pai, para relacionamento, Senhor, para andar contigo, Pai. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre fazer a mulher feliz ou fazer o homem feliz, Senhor. Isso foi a própria humanidade que foi construindo, Senhor, fazer feliz ou ser feliz, Pai. Nós, através da Tua palavra, Pai, entendemos que felicidade, Senhor, contentamento, Pai, é quando nós estamos no centro da Tua vontade, Deus. Então, nessa manhã, Pai, nós aqui, Senhor, juntos, Senhor, na nossa comunidade tão amada, nós oramos, Senhor, para que o Senhor abençoe
primeiro, Senhor, o entendimento e o relacionamento das nossas irmãs no Senhor, Pai, e para o Senhor, Pai. Buscar o Senhor em primeiro lugar, Deus. Saber que todas as coisas serão acrescentadas, Pai, principalmente nos relacionamentos, Senhor. Nós não estamos aqui para ser feliz, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para fazer o outro confortável, Senhor, para cuidar dos nossos maridos, Senhor, para sermos esposas virtuosas, Senhor, para sermos mães virtuosas, que possamos entender, Deus, que através do Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, nós podemos sim, Senhor, ser mulheres que cuidam das nossas casas, Senhor, com sabedoria, Deus. Muito obrigada, Deus, pelas irmãs da nossa comunidade. Que o Senhor as abençoe, Pai, aquelas que estão tendo dificuldade nos relacionamentos. Que o Senhor dê sabedoria, Pai. Que o Senhor traga, Deus, todos os dias revelação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida das nossas irmãs e que elas entendam, Pai, que o primeiro lugar, Deus, é estar na tua presença ao levantar, Senhor, na comunhão com o Espírito Santo, Deus, na revelação da tua palavra, Senhor, na oração, Deus, mesmo que as coisas pareçam difíceis, Senhor, mesmo que haja problemas, Senhor, em casa, com os familiares, nos relacionamentos, Senhor, talvez até na dificuldade do pão de cada dia, Senhor. O melhor lugar, Senhor, é na tua presença, Senhor, é buscando em ti, Pai. E assim, Deus, o Senhor vai cuidar de cada uma delas, Pai. Muito obrigada. Nos ajude também como mulheres maduras, Senhor, as mais velhas, a termos sabedoria, Senhor, a ajudar as mais novas. E a gente possa ser exemplo, Senhor, para que elas possam realmente ver em nós espelhos, Senhor. Abençoe as mais novas, aquelas que estão construindo as suas famílias, tendo os filhos, Senhor, em um momento tão difícil, elas não têm tempo, Senhor, é tudo muito arrojado, Senhor, complicado, Deus, apertado, Deus, mas que o Senhor dê sabedoria, Deus. Abençoe também as que estão namorando, as que estão aí ficando noivas, que o Senhor também possa dar sabedoria, Pai, que elas não estão casando para fazer feliz, Pai, para ser feliz, mas para cuidar do marido, Deus. E assim eu oro, Pai, te agradeço por essa manhã em teu nome. Amém. 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 Sim. O próximo, gente, não poderia faltar a oração pelos filhos, pelos irmãos, né, de uma família. E eu achei interessante, Ruama, se você pudesse ir se preparando, eu sei que a Ruama já orou essa semana, né, Ruama? Eu tento trazer variedade, mas sempre tem as carinhas aqui que a gente acaba pegando, né, por disponibilidade e tudo. Se a Ruama tiver disponível, dá um sinalzinho. Nós vamos orar pelos filhos. E aí, no início, quem que foi que orou primeiro aqui? Foi o prego, né? Pastor Alexandre. Orou porque o Senhor nos faz família. Porque às vezes a gente olha para a esfera da família e fala assim: então quem não casou não é parte. É ou não é? Ah, não, então quem é solteiro ou quem tem chamado para celibato, né, de não se casar, não faz parte da família. Isso não acontece. O reino, né, o reino chama a gente para ser pais, mães, irmãos uns dos outros. Então, se a Ruama puder orar, ela dá um sinal, se não, eu já tô com uma outra pessoa aqui no gatilho. Vamos ver. Bom dia, consigo? Bom dia. Ruama, ore então, por favor, Ruama, pelos filhos e irmãos, tá bom? Da família, por favor. Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer por essa manhã preciosa, Pai. Te agradecer por esse momento de poder, em geral, orar pela família. Algo tão precioso no seu coração, Pai, que vem de você, nasceu em você e o Senhor nos faz aprender contigo. Em especial, eu quero orar pelos filhos, pelos irmãos, uns aos outros, como a Alissa trouxe. Família, o Senhor nos fez todo um, Pai. Todos nós fazemos parte da família do Senhor, todos nós fazemos parte de uma família, seja como irmãos, como filhos, ó Deus, e eu quero abençoar cada um, e eu quero pedir mesmo para que esse sentimento e esse pertencimento, esse entendimento de família seja real, ó Pai,
para que haja amizade entre irmãos, para que haja a sua alegria, Pai, para que haja o seu entendimento de família, Pai. Em tudo que a gente está vendo hoje, vivendo, essa, essa palavra ser tão deturpada, ser tão desfeita, tão diluída, mas que a gente possa viver o real sentido de família, Pai. O amor genuíno que o Senhor nos ensina e nos convida a viver, ó Pai. Mesmo como no começo ali estava a conversa em que irmãos brigam, mas no final o fazer as pazes, a alegria de ter um ao outro, a alegria de ter uma companhia, a alegria de poder brigar e saber que não é sinal de não ter amor, mas é a diferença que o Senhor nos faz. E isso nos traz alegria também, Pai, de sabermos que somos diferentes, mas somos parte de uma família. Obrigada por isso, Pai. Que o Senhor abençoe mesmo os irmãos, ó Pai, que o Senhor abençoe essa amizade, que isso cresça, esse vínculo seja real, ó Pai. E obrigada, Pai, porque podemos pertencer a uma família e não tem nada que mude isso, Deus. Por mais que o mundo fale que isso não exista mais, ou fale coisas contrárias, mas a Sua palavra fala que somos família, Pai. E obrigada porque podemos viver isso. Obrigada porque aprendemos com o Autor e Consumador de todas as coisas, com o Criador, aquele que criou, aquele que fez família, aquele que é família, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, muito obrigado, porque a gente desfruta de Ti e aprende contigo e nos faz olhar para Ti cada vez mais, para que a gente possa aprender mais e mais, ó Deus, a amar uns aos outros, a amar os nossos irmãos, a sermos irmãos e família, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã e te agradeço. Amém. 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 Próxima oração, eu queria saber se o pastor Alan está disponível. Papai Alan, se conseguir ligar o microfone aí, já pode dar um sinal. Se não, ao final da minha fala, eu peço uma outra pessoa. Abriu o Conseguiu. microfone? Hã? Abriu, papai, pensa? Abriu. Pode deixar ele ligado aí. Deus te abençoe, filha. Amém. Próxima oração, papai, nós vamos orar pelos. Eu me lembrei quando eu estava escolhendo os tópicos ontem à noite, me veio a palavra ídolos, né? E na palavra de Deus, exemplos do Antigo Testamento, até do Novo também, né? Qual é a vontade do Senhor que a gente faça dentro da nossa casa com os ídolos, né? E há poucas semanas o pastor Marcelo pregou sobre isso, sobre ídolos, Isso. né? O diabo sendo um ídolo. Então, aquilo que o Senhor, Espírito Santo, colocar no coração do Senhor nesse sentido, sobre os ídolos dentro do nosso lar, da nossa casa, tá bom? Tá, tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, maravilhoso, como já dissemos aqui hoje. O Senhor é altíssimo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, além de ser pessoal, um Deus individual, o Espírito Santo que habita em nós. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda majestade, de toda adoração. E nós, neste grupo de oração aqui, Senhor, adoramos o Teu nome do fundo do nosso coração como o único Deus da nossa vida. E, Senhor, temos aprendido tanto nessas últimas semanas, nos foi lembrado pelo pastor Marcelo sobre idolatria, sobre ídolos do lar, mesmo gente que convive com o Senhor tão de perto como eu, Enilce, Alissa, e todos aqui estão nessa lista. É como o Senhor nos ensinou. Qualquer, qualquer item, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação que se ponha na tua frente ou no teu trono, vai virando um ídolo na nossa vida. E nós temos exemplos bíblicos
surpresos até, que nos surpreendem, como Raquel. Raquel que estava ali fugindo do seu pai, junto com seu marido, e mentindo, escondeu os ídolos do lar que ela tinha roubado. Ó Senhor, que coisa estranha, mas isso é estranho na nossa vida também, porque muitas vezes nós alimentamos ídolos que são contra a tua santidade e contra o Senhor. Portanto, Senhor amado, querido, bom, o Senhor é misericordioso, ajuda-me, ajuda-nos, ajuda a Nilce, ajuda aqui em casa, ajuda na casa da Alissa, na casa dos líderes, dos pastores, que nós descubramos os ídolos e os destruamos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e nos ajudará com o Espírito Santo a realizar isso. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Essa oração traz, pelo menos para o meu coração, um quebrantamento muito grande, né, meus irmãos? Que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, nenhum de nós está isento da idolatria. Nenhum de nós. Então, que o Senhor, o Espírito Santo, nos ajude mesmo. Ô, Senhor, oração perigosa é essa. E boa. Vamos passar para o próximo tópico antes da nossa meditação, que é a área da educação. É um exercício rápido aqui, você não vai falar, mas você lembra do nome de algum professor ou professora sua? Eu lembro. Eu tenho certeza, estou vendo umas carinhas aqui fazendo assim. Então, gente, se você lembra de algum nome, né, de alguma outra, a gente lembra de alguma outra profissão que te atendeu, algum outro, raramente, mas professor a gente lembra, porque Deus criou essa função com uma pitadinha muito específica, né? Então, eu vou pedir para o Laércio orar pelos professores. Agora, Laércio, deixa eu dar só um a mais aí para você seguir com a sua oração. No nosso meio, nós temos professor de educação infantil, representado, a Ana Paula do Lúcio, né? Que eu sei, às vezes vocês sabem de outros. Professor da educação fundamental, que é depois da infantil, a partir dos 6 anos ali, alfabetização. Depois, professores de ensino médio, e nós temos uma boa representatividade aqui de professores universitários, certo? Saulinho, Bruna, não estou lembrando de alguém outro, mas ore então, Laércio, de acordo com o que o Espírito colocar no seu coração, sobre os professores cristãos também, para que a gente seja luz, né? Eu também sou professora de vocação, tenho a Piccolo, a nossa escola de inglês, que também está nessa esfera, é ou não é? Educação de línguas também está, então eu vivo nessa área de influência com muito afinco, mas que o Senhor coloque a oração que ele tem na sua boca, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ô, Pai, obrigado, Senhor, por te agradecer junto com meus irmãos sobre todos, Pai, que estão nessa classe de ensinar. Meu Deus, eu que voltei para a escola há um mês atrás para resolver um atraso que eu mesmo cometi na minha vida um dia. E tive aquela sensação, Pai, tão o cheiro, a turma ali, e de ver uma professora na minha frente, um professor, e lembrar, Pai, o quão esses profissionais se dedicam, Pai, que se esforçam para abrir a mente de uma criança a um adulto, para repassar aquilo que um dia o Senhor deu como ensino para eles também.
Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu vou incluir já todos os professores da escola estadual, das faculdades, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, principalmente nesse tempo onde eles, na sua maioria, Pai, tem passado tantas dificuldades para ensinar o que sabem para um jovem, para um adolescente. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo nessa manhã possa tocar em cada um deles, principalmente aqueles que estão desanimando, ó Deus, muitas vezes até desistindo de estar numa escola pública, numa universidade, por causa desse tempo difícil, ó Pai, que é ser professor, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, esses nossos líderes, que são líderes, ó Pai, que nos ensinam, os professores cristãos, Pai, que também eu peço nessa manhã que o teu Espírito Santo, ó Deus, capacite eles, Pai, na tua palavra, fiel que ela é, a ensinar a tua igreja, ó Pai, de uma forma muito pura para aqueles que estão ouvindo. Se que o Senhor, ó Deus, os capacite, ó Pai, para que essa verdade da tua palavra seja repassada em todo o tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque existem professores nas nossas vidas. Obrigado porque até hoje, ó Pai, eu posso sentar e receber o ensino de um professor, de uma professora, alguém quem o Senhor entregou esse dom. E obrigado, Senhor. Eu quero deixar aqui como especial a Alice e aqueles que têm ensinado até gratuitamente muitas vezes, aqueles que querem aprender o inglês e conhecer um pouco mais uma língua diferente. Então, Pai, que o teu Espírito Santo entre nessas escolas hoje de manhã, à tarde, à noite, e sopre na vida desses homens, dessas mulheres, nessas faculdades. Façam eles saberem, ó Deus, que o Senhor é com cada um deles. Em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja Deus. Que bom. Vamos, nesses últimos minutos, gente. Hoje a gente não vai orar pelos enfermos, infelizmente, aqui, né? Ao vivo. Mas cada um de nós pode se lembrar da listinha e daqueles que estão ao seu redor, que talvez nem na lista estejam, né? O Senhor os abençoe, afofe a cama e dê graça a cada um para sobreviver, para viver bem o dia de hoje. Vamos lá. Gente, quando eu estava pensando, eu quero começar puxando a nossa dinâmica lá do início, que cada um de nós falou um ponto. E por causa do nosso tempo, eu não poderia ficar esperando, mas faltou um que é o que eu quero falar hoje, que é uma característica de Deus que eu não ouço com tanta frequência ela ser falada, apesar de que ela é uma característica muito forte do nosso Deus, que é força. Ah, já falei, né? Uma característica forte que é força. Deus, então naquela frase, se eu fosse falar, vai ser: Deus é forte. Deus é forte. Nessa manhã eu quero lembrar cada irmão dessa lista e daqueles que vão assistir de que Deus é forte. Aleluia! Passei em novembro, eu fui para o Rio de Janeiro, Ruama, lá para sua terra, minha filha. Dormi lá na Rocinha, com barulho de funk e tudo. E eu fui pela primeira vez assim, para valer, né? Que a outra tinha sido lá na minha adolescência, visitar o Saulinho e a Diana. Só que eu não cheguei a ficar muito assim, né? Conviver com o Rio mesmo. Dessa vez eu convivi bem mais lá na comunidade também. E com o Renato. E aí, gente, essa mineirinha aqui, criada
na Inglaterra, Uberlândia, né? Estudando em escola particular, aquela coisa, meu mundinho era isso aqui, né? E quando eu fui pro Rio em novembro do ano passado para gravar alguns vídeos da Pickle, né, fazer um trabalho lá da escola nossa de marketing, a gente ia andar na rua. E a mineira aqui o quê? Morrendo de medo de tomar um tiro, acontecer alguma coisa, porque é uma realidade totalmente fora da minha. Eu tava no meio da Rocinha, gente. Imagina. No meio da Rocinha, uma menina que foi criada no Cidade Jardim. E aí, eu naquele medo e tal, e carregando equipamento também de filmar, eu falei, nossa, a qualquer momento aqui eu posso ser roubada, alguém vai me... aquele mito, né, de todo mineiro que vai para o Rio de Janeiro. E aí, eu fa... quando eu fui pensar nessa palavra, eu lembro o que que me consolou, entre aspas. O que que me deu coragem de andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Vocês querem saber o que que me deu coragem? O Marcos McDonald's e o Renato da Jocum com camiseta do Flamengo, andando comigo pelo Rio de Janeiro. Quando eu tava no meio desses dois, eu até gravei um vídeo engraçado sobre isso. Eu tava no meio desses dois, eu me sentia segura. Eu sabia que eu não ia ser assaltada, que ninguém ia roubar meu equipamento, que eu não ia tomar um soco na cara, porque eu tinha dois homens fortes do meu lado. E aí, quando eu fui pensar na reflexão de hoje, eu falei, poxa, eu vou puxar esse exemplo. Por quê? Meus irmãos, Deus é forte. Deus é forte. Ele é esses dois homens que eu andei para cima e para baixo. Eu achava que eu andava até mais bonito, porque eu falava, gente, nada de ruim vai me acontecer, porque eu tenho dois homens fortes do meu lado, me protegendo, né? Causando a impressão de força, de proteção, de segurança. E Deus é forte. Interessante que lá em Isaías, quando foi dada a profecia a respeito daquele que viria. Vocês lembram o que que foi dito, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas Deus forte. Essa característica de Deus, ela é tão importante que num dos versículos sobre a promessa do Messias, do nosso Salvador que viria, ele não deixou isso de lado. Poderia ter escolhido outra característica do Senhor aqui nesse maravilhoso conselheiro, provedor. Ele é maravilhoso conselheiro, que mais, gente? Outra coisa que Deus é generoso, sei lá, maravilhoso, conselheiro, soberano. E ele é isso tudo e é maravilhoso. Não existe um mais importante que o outro, porque ele existe, ele é, né? Mas Deus escolheu colocar essa característica dele nesse versículo que fala sobre ele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Senhor, que a força do Senhor acompanhe os meus irmãos nesse dia. Senhor, que o Senhor nos lembre, me lembre, Senhor, dessa característica do Senhor, que o Senhor é forte. E na sua força, Senhor, tudo se torna fraco, tudo se torna tão pequenininho, tão irrisório, Senhor. Os nossos problemas, as nossas questões de saúde, os nossos relacionamentos quebrados, Senhor, tudo isso, o Senhor é aquele que pode fazer, que pode restaurar, porque afinal de contas, Deus é forte. E nós te agradecemos, porque nos momentos de aflição e nos momentos de alegria, nós podemos nos lembrar da força do nosso Deus.
Opera, Senhor, mostra a sua força no nosso meio, mostra a sua força, Senhor, no Brasil, mostra a sua força no mundo, Senhor. E que a gente se lembre, como filhos amados desse Deus forte, quem está do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Certinho, Amém. 7h40. Deus abençoe, meus irmãos. Dia maravilhoso para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.